Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando aqui na nossa live. Já estamos aqui com o professor Paulo Rogério e com a professora Luna. Vamos iniciar a nossa live e ambos vão fazer a apresentação, suas apresentações, e vamos iniciar aí, professor. Professora Luna, pode se apresentar aí para o pessoal. Fala, minha gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, poder compartilhar um pouco de conhecimento, receber conhecimento de vocês também. E aí a gente está hoje com o professor Flávio, professor Paulo Rogério. E é isso, e vamos seguir em frente, tem muito conteúdo aí. Professor Paulo. Amigos, eu preparei aqui quatro tópicos bem atualizados aqui. Vocês estão enxergando aí na tela? Luna, desabilite o microfone, professor Luna. Vocês estão enxergando aí na tela um PowerPoint? Está enxergando, Kleber? Kleber? Alô, Kleber? Por favor, está enxergando o PowerPoint? Ah, porque eu tinha desabilitado o meu microfone, professor. Mas aí, vamos lá, tá? Já tá, o PowerPoint está em ordem aqui. Pode falar, viu? Eu separei, professor Luma, professor Kleber, demais colegas. Eu preparei aí quatro tópicos. Reforma trabalhista, da perspectiva SST. Submeter vocês aqui a um teste de cognição, né? É uma charadinha que eu quero fazer com vocês aí. Segundo tópico é o drible da vaca. É calorento, mas estou no ar-condicionado. Extinção do adicional de insalubridade. Isso tem a ver com a portaria 1359 da Secretaria de Trabalho, agora de dezembro, que extinguiram aí a adicional de insalubridade para o pessoal exposto a calor, céu aberto. É o drible da vaca. O terceiro item é a medida provisória 904-905, que trouxe uma nova dobradinha aí em relação a aumento de lucro das seguradoras nas costas de SST. Queria fazer com vocês esse debate e, se der tempo, a gente retoma aí a live anterior, na qual a gente ficou devendo aí alguns aprofundamentos da aposentadoria especial no tocante à reforma da Previdência. Pode ser, amigos? Tranquilo, professor. Pode dar continuidade aqui. Como eu falei, o show será o seu aí, viu? Nós estamos aqui para adquirir conhecimento. Não tem show não. Tem um bate-papo entre colegas, pessoas comprometidas aí com a honestidade intelectual, respeitando as nossas limitações, né? E vamos ser muito honestos aqui no olhar, né? A gente está colocando a nossa opinião, a nossa interpretação, aproveitando aqui os nossos acúmulos, né, amigos? Né? Então, voltando aqui para o PowerPoint, o primeiro ponto que eu queria destacar, e por esse ponto eu entendo que nós estamos em colapso, SST entrou em colapso a partir de um sistema inaugurado em 1967, e agora em 2017 houve aí praticamente o sepultamento aí. Professor, oi? Seu áudio está um pouco metalizado. O senhor está com fone, alguma coisa nesse sentido? Vou colocar o fone do ouvido e ver se melhora aqui. Peraí, só um minuto. Veja aí, está meio metalizado. Você está ouvindo também assim, Luna, metalizado? Opa! Melhorou agora? Melhorou. Agora está... Pernambucano, rapaz, quase que analfabeto, falando errado, aí metálico é pior ainda. Vamos lá, pessoal. Vocês estão enxergando o PowerPoint aí, por favor? Eu tô com essa dúvida aqui. Vamos lá. Então, questão filosófica aqui importante para a gente fazer o debate da reforma trabalhista. Uma componente econômica, número 1. Número 2, uma componente moral. Componente econômico é a seguinte: tudo mais constante, você decide pagar benefício acidentário, afastamento, invalidez, pensão por morte, ou pagar seguro-desemprego pela ausência desses ambientes nefastos.
Em outras palavras, você prefere extinguir o ambiente doentio, acabar com o CNPJ, meio bem trabalho deliberadamente desequilibrado, e aí, por acabar o CNPJ, acabar com os empregos e aí pagar o seguro-desemprego. Opção 1, acaba com a empresa, paga seguro-desemprego. Opção 2, mantém a empresa doentia, produtora de doentes, de invalidez, de pensão por morte, continua subsidiando esses empregadores, produtores de doente e invalidez, e cobra uma carga tributária mais alta para sustentar a demanda gigante perante o INSS. O que é que vocês preferem? Manter a empresa? Professor, tá cortando muito seu áudio. Não sei se o senhor me escuta perfeito. A Luna está escutando aí? Eu escuto perfeitamente. A Luna está escutando o professor perfeito? O senhor, professor Kleber, eu escuto com clareza. O do professor Paulo está um pouco cortado. Tá, será que é meu fone de ouvido aqui? Eu fiquei mais perto aqui agora, melhorou? Melhorou. Não, porque tá cortando, mas dê uma continuidade aí para a gente ver se melhora. Ficou claro aí, amigos, a pergunta? Opção 1, mantenha, acaba com os empregos, porque o ambiente é doentio, e paga o seguro-desemprego, ou seja, já que a empresa não consegue melhorar o processo produtivo, nós teríamos que extinguir esse processo produtivo. Né? Esse é um cenário. O cenário oposto é o atual cenário, onde as empresas não fazem melhoria ambiental, produzem uma tonelada de benefícios previdenciários. O que é que vocês preferem? É uma questão econômica, né? Porque dinheiro nós temos porque, no final das contas, o Estado paga só de invalidez, casos novos, 4 bilhões e meio de reais ao ano. 4 bilhões e meio de reais ao ano. Né? Eu queria deixar essa pergunta no ar para vocês aí. Professor Luma, professor Kleber. Professora Luna, responda aí, por favor. Eu fico com uma terceira possibilidade. Penso aí numa terceira possibilidade. Nem extinguir o processo, né? E nem exacerbar essa carga tributária que já está no limite aí do empregador. Mas em repensar esse processo, né? Em fazer realmente o processo andar com qualidade. Então, repensar o modus operandi do processo produtivo. Tá, mas repensar continua matando um a cada 1 hora, adoecendo 3 a cada 50 segundos. Enquanto a gente fica pensando... Pensar nesse processo, professor, de pensar e realmente executar a ação, né? Fazer com que esse plano que foi pensado, a gente pensar nesse plano de ação e executar, para que a gente tenha um ambiente saudável, né? Que eu acho que essa é a grande meta, que a gente tenha ambientes produtivos saudáveis. Perfeito. Então, assim, eu coloco 2 questões filosóficas, né? Uma de natureza econômica, onde, no final das contas, sai mais barato pagar seguro-desemprego e fechar empresas doentias, né? Sai muito mais barato do ponto de vista econômico, Luma, olhando só dinheiro. Entradas e saídas, o que a empresa produz de renda, de receita, de riqueza, termina sendo menos do que ela produz de subproduto humano, como desequilíbrio ambiental e como demanda previdenciária e demanda ao SUS. Estamos falando aí de uma multidão, né? É uma multidão. São 3 milhões, só no INSS, 3 milhões de requerimento ao ano. O benefício mais ativado na Previdência hoje é auxílio-doença, né? Então, da perspectiva econômica, a gente teria que focar olhando dinheiro. Agora, da perspectiva moral, a gente faz uma segunda pergunta filosófica aí. Se nossos filhos fossem objeto de nossas prescrições como profissionais da área, faríamos da mesma forma que a gente faz hoje? Nós sujeitaríamos ao sistema, esse sistema agressivo, os nossos filhos? Eu, como engenheiro de segurança, assinaria o mesmo laudo técnico que eu assino hoje, quando eu sou contratado? Vocês são profissionais prevencionistas na área, vocês fariam os mesmos documentos? Atestariam da mesma forma? Né? Então, são 2 itens que estão por baixo aí da reforma trabalhista, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ó. A reforma trabalhista de 2017,
não mexeu em SST. Olha que interessante. O capítulo 5 da CLT não foi alvo reformista. Olha que interessante. E aí eu faço um teste cognitivo com vocês aí, se vocês permitirem, né? Em 26 de abril de 2017, a Lei 3.717, essa lei foi sancionada, entrou em vigor a partir de uma negociação feita no Congresso Nacional pelo deputado relator, que hoje é o secretário da Previdência e do Trabalho. Rogério Marinho, à época, era o deputado relator desse projeto e agora ele está no governo como condutor do Poder Executivo aí. Então, nessa revisão da CLT, teve um ponto central da revisão, um eixo central da revisão, qual seja, foi colocado na CLT o negociado e o legislado. Foi introduzido uma figura jurídica com muita força a partir de um sindicato fragilizado, fragmentado, praticamente enforcado, sem recursos, porque foi extinta aí a cota para o sindicato, né? Então, ao se criar o negociado sobre o legislado, nós introduzimos aí algo muito, muito pesado para o trabalhador, principalmente no tocante a não ter uma representação para fazer essa negociação. Em que pese o negociado ter sido colocado na CLT, nessa reforma, no capítulo 5 da CLT, esse item negociado não entrou. Ficou do jeito que está na CLT, apenas o legislado. E qual o teste cognitivo? Poxa, isso aí faz sentido? Qual é o racional que está por trás disso? Né? Então, eu quero pedir a vocês aqui o seguinte, ó. Estamos aí com o sindicato asfixiado, sem a contribuição sindical, houve uma fragmentação. Na hora que você abre o trabalho intermitente, abre o trabalho para o MEI, esse empreendedor aí da bicicleta de entrega de sanduíche, esse novo trabalhador, o trabalhador terceirizado, informal, totalmente precarizado, sem nenhum tipo de vínculo, ele não tá vinculado a nada em nenhum sindicato. E mesmo que tivesse, não teria mais cota sindical. Então nós temos aí o sindicato fragilizado de um lado, asfixiado, fragmentado, do outro lado, o trabalhador intermitente, desvinculado, precarizado, totalmente precarizado. Como é que chama? O táxi agora, o Uber. A uberização do trabalhador. Só que nada disso valeu para do capítulo 5 da CLT, que trata de segurança e medicina no trabalho. Por que isso, pessoal? O que é que está por trás disso? Para a SST, na revisão da CLT, não entrou o negociado em relação à SST. Ficou apenas o legislado. Então, vamos ao teste. Vamos ver se passamos nesse teste. Primeiro ponto, os empresários preocupados com a saúde do trabalhador exigem a manutenção da supremacia do legislado quando o assunto for SST. O empregador não quer nada negociado quando o assunto é SST. Ele quer o que está legislado. Legislado onde? Artigo 154 ao artigo 200 da CLT. Capítulo esse que foi introduzido pela Lei 6.514 lá em 77. Os empresários dão o drible da vaca ao correr para um lado e meter a bola para o outro. Ou seja, aos desavisados, soa como algo bom e merecedor de elogios. Poxa, o empresário está preocupado com o trabalhador e quer manter a CLT legislado do jeito que está, sem nenhum tipo de negociação. E vende o argumento de que esse empregador é avalista da reforma do trabalho, afinal de contas, o patrão, muito rígido consigo mesmo e auto-enclausurou-se no legislado, abrindo mão do negociado. Isso não é curioso, pessoal? O que significa o atual legislado? Por que a reforma do trabalho não quis negociar nenhum item da CLT no tocante à SST? Capítulo 5. Por quê? Porque o legislado significa isso aqui, ó. Perpetuação dos princípios e valores do projeto autoritário de poder de 1967. Por quê? Porque o artigo 154 ao 200 da CLT, que trata de SST, esses artigos, esse capítulo inteiro, foi adicionado pela Lei 6.514 de 77, com base num projeto político constitucional, baseado numa ditadura militar, baseado no artigo 157 da Constituição da República de 67. Então, o capítulo 5 da CLT, que está em vigor atualmente,
é o capítulo 5, que não tem nada a ver com a Constituição de 88. Então, o que os empresários fizeram no Congresso Nacional foi manter o capítulo 5 sob a égide constitucional, político, administrativa, filosófica, ideológica da ditadura militar, que trouxe a SST no escopo de algo como fator de produção, trabalho enxergado como mero fator de produção, e se tutela, mantém-se a tutela, portanto, do trabalho como um fator de produção e não um fator humano no tocante a direito sanitário, direito ambiental, que é o upgrade que a Constituição de 88 produziu. O que o legislador fez aqui foi o seguinte: mantém a Constituição de 67, esqueçamos 88, mantenhamos aqui toda a estrutura baseada no artigo 154 e 200, vamos manter a ordem jurídica anterior a 88 e vamos reduzir as práticas e saberes a 3, 4 profissões ali, e isso fica fechado. Eu tenho um dispêndio fixo, capacete, EPI, CERMIT, pago aqui a CIPA, tem estabilidade, pago o SAT, e aí você fecha o circuito em cima da segunda geração de saúde do trabalhador, que foi essa introduzida pelo capítulo 5 da CLT em 77. Né? Ou seja, foi uma forma de dar um drible na Constituição atual, afastando os princípios constitucionais do direito sanitário, do direito ambiental, do direito tributário, do direito previdenciário, direito ambiental, enxergando o meio ambiente de trabalho como parte integrante do meio ambiente. Né? E quando você afasta o meio ambiente, afasta a norma tributária, você está afastando todo o ordenamento jurídico protetivo do meio ambiente de trabalho e mantém o trabalho como a tutela de fator de produção. Você não se preocupa com o trabalho, você não se preocupa com o trabalhador, mas sim com o trabalho. Essa é a lógica que está por trás da não reforma do capítulo 5 da CLT. O capítulo 5 da CLT, como cláusula pétrea, porque eles mantiveram isso petrificado, não foi alvo de reforma, porque é cômodo ao capital, né? O capital entende que o trabalho é o objeto jurídico a ser tutelado, não a saúde do trabalhador, não o meio ambiente de trabalho. Isso não interessa a esse patronato, não todo, né, pessoal, mas grande parte do patronato que enxerga o trabalho como mero fator de produção, né? Você mantém essa figura esdrúxula do SESMIT, né? Porque ali é um faz de conta dentro do contexto CLT da Constituição de 67, mantém um esquema corporativo ali, né? Dando migalha ali para o engenheiro de segurança do trabalho e para a medicina do trabalho. Isso aí basicamente fez com que essas corporações brigassem pela migalha, né? Quer fazer laudo, né? Criam as figuras do tipo CIPA, onde o direito ambiental exige uma CEPA, que é a Comissão Externa de Prevenção de Acidentes, controlá-lo, fiscalizá-lo pelos Conselhos Municipal, Conselho Estadual de Saúde, no campo sanitário. Então, na hora que você mantém o capítulo 5 e afasta a Constituição de 88, né, de qualquer prática jurídica, de qualquer eficácia, né, de qualquer efetividade, você está dizendo o seguinte: intramuros, quem manda sou eu, a empresa é minha, já cumpro aqui a CLT, capítulo 5, tiver algum problema, internamente, na comissão interna, que eu presido, eu vou administrar isso aqui. Né? Os adicionais baratíssimos, isso aí perpetua essa lógica do SESMIT, baseado em entrega de EPI, despachante de EPI, container, almoxarifado de EPI, aquela coisa, né? A não acumulação de adicionais, isso está na CLT, né? Isso fere a Constituição da República de 88 de forma frontal, né? Isso é equivalente, pessoal, a aquele inquilino que paga o condomínio estaria quitando o aluguel, né? É um absurdo jurídico. Se você tem dois negócios jurídicos, um ruído e um calor, quem paga ruído não quita calor. Assim como quem paga condomínio não quita aluguel, né? Então, isso se chama... Professor, Por não? nesse tocante aí de não acúmulo de benefícios, né, que muitas vezes o trabalhador ele nem sabe que ele tem o direito de escolher o benefício que seja melhor para ele, né, que não é nem benefício, é uma compensação pelo dano que ele está sofrendo. Porém, o patrão, né, o empregador, muitas vezes simplesmente anexa o que é mais favorável para a folha de pagamento e o empregado ele não tem nem esse conhecimento. E aí a gente fica com outra lacuna aberta, né? Isso, mas o que eu tô... Perfeito, mas assim, o que eu tô tentando debater com os amigos aqui é o seguinte:
Isso é uma aberração, pessoal. Não é que ele não sabe, não é assim. Pessoal, isso é equivalente ao inquilino não saber que ele pode optar por pagar condomínio ou pagar aluguel. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. São dois negócios jurídicos. O empregador obriga o trabalhador a se expor a calor e a ruído. O nome disso é enriquecimento sem causa. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é à toa que o TST tem julgado, e vários tribunais, né, em segunda instância, tem julgado no sentido do afastamento desse dispositivo da CLT, que agora foram confirmados na reforma trabalhista, uma vez que mantiveram o 54 e o 200 apenas como legislado e não como negociado. Eles não quiseram avançar, não quiseram dar concretude à Constituição de 88 e firmaram a Constituição de 67, baseado no capítulo 5. Inverteram a ordem. A lei manda mais que a Constituição. Né? A lei manda mais que a Constituição. Uma das aberrações que eles conseguiram manter foi essa não acumulação de adicionais. Né? Ou seja, você mantém um sistema em que o poder coercitivo da fiscalização é baixíssimo. Então, se você pega a CLT, o capítulo 5 da CLT, diz que quem lavra o auto de infração é o auditor fiscal, mas quem impõe a multa é a autoridade política, que é o superintendente. Então, cabe ao superintendente a imposição de multa e não ao fiscal do trabalho. Né? Quando isso acontece, é por delegação desse superintendente que delega poderes para a fiscalização ao impor a multa. São duas coisas, são dois verbos, tá? Impor a multa e lavrar a multa, né? No caso da Receita Federal do Brasil, a competência é do cargo, não é do órgão. No caso da CLT, a competência é do órgão, entende? Então, assim, como todos os atos, né, referentes à infração são produzidos pelo auditor fiscal que não tem poder de impor a multa, sobra essa outra vulnerabilidade aí do sistema do capítulo 5 da CLT, agora mantido com a reforma, né, em que você deixa manco, né? Você tem uma parte da fiscalização que não consegue atuar exatamente pelo fato da própria CLT dizer que não é o fiscal que impõe a multa, mas sim o superintendente. Além disso, a multa é irrisória porque, pela INR 28, os valores são baixíssimos, né? E se nós tivéssemos aí 1 milhão de fiscais, o problema não é falta de fiscal do trabalho, não. O problema é a baixíssima coercitividade da norma trabalhista e facilidades que se tem. Então, se você tem uma alta infração, você pode pagar a metade no momento da autuação. Ou seja, é melhor esperar o fiscal chegar. E quando esse fiscal chegar, digamos que tem 1 milhão de fiscais, quando esse fiscal chegar, vai ser um valor irrisório, porque é 5 mil FII, 3 mil FII, 4 mil FII, e mesmo assim depende do superintendente impor a multa. Não é apenas a lavratura do auditor fiscal que serve como coercitividade, né? Infelizmente. O AFT não é autoridade competente para autuar, ele lavra, mas não impõe a multa. O poder superintendente, que é um cargo político. Isso aí, como você vai para o Código Tributário Nacional, isso vai para a Vigilância Nacional, Vigilância Sanitária, ou isso vai para a norma ambiental, a capacidade, o poder ativo, o poder de polícia é do cargo e não do órgão. Então, é o vigilante sanitário que interdita, que fecha, que autua. É o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil que autua, é o cargo, não é o órgão. Né? Então, isso é outro ponto que eles mantiveram e conseguiram manter. Né? Os autos de infrações são risíveis, né? E ainda paga metade. O contencioso se dá no âmbito lá do Ministério do Trabalho, é um contencioso bastante fácil de lidar, né? Porque você gera várias prorrogações, várias protelações, né? Passa na mão do superintendente, passa na mão do coordenador geral, aquilo pode ser avocado pelo ministro, tem todas umas possibilidades aí, né? Nós temos aí a confirmação que o patrão continua fazendo aquilo que ele quer, ou seja, ele faz a agenda, pauta a agenda e define qual a revisão que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quiser, né? Então a gente empobreceu todo o debate sanitário, ambiental, tributário, previdenciário, penal, empobreceu para o mundo trabalhista porque a norma capítulo 5 da CLT ficou acima da Constituição da República, né? Esse foi um ponto aí que eles conseguiram, por isso que eles não quiseram alterar, ao contrário, eles quiseram ratificar como a norma em vigor a Constituição de 67.
o que se fez, na verdade, foi a obstrução da regulação da Constituição de 88, impossibilitando o avanço, na verdade, um grande boicote, impossibilitando aí o avanço de leis para definir insalubridade, periculosidade e penosidade. Até hoje, essas leis não saíram. Né? Diz a Constituição da República de 88 que lei definirá o que é insalubridade. Insalubridade, para mim, deve ser calculado baseado no tempo de exposição, ou seja, se é insalubre, reduz 10% da jornada. Se é insalubre médio, reduz 20%. Se é insalubre máximo, reduz 40% da jornada. Isso seria uma lei nova, antenada com os objetivos da Constituição da República de 88. O que é que eles fizeram? Bloquearam as possibilidades de lei nova, baseado na visão sanitária, previdenciária, tributária, de direito público, ficaram com direito privado, relação bilateral, contratado por tratante, fechando a insalubridade com a norma lá do artigo 192, 191, 190 da CLT, onde é 10% do salário mínimo. Né? Está muito barato, ficou muito bom e vamos manter do jeito que está. Esse foi o teste de cognição que eles submeteram à sociedade e, pelo jeito, a gente passou batido nesse teste aí. Né? A lei da especial não saiu até hoje, saiu uma nova emenda constitucional, mas não saiu a lei complementar. Ou seja, não era para ter feito reforma previdenciária antes de fazer a lei complementar. Né? A gente revisou, a gente alterou toda a estrutura sem ter terminado, sem ter concluído a primeira estrutura, que é a estrutura da emenda 2098. Não saiu até hoje a lei complementar da especial. E muito menos a tributação sobre atividades de alta rotatividade, isso também está na Constituição da República de 88, trazendo a obrigação do legislador fazer uma lei complementar para ambientes de alta rotatividade que joga o trabalhador doente para os empregos subsequentes, por desemprego, e para a impossibilidade de um novo emprego, porque não passa no exame apto. Novamente, a gente esbarra aqui no teste, dizendo o seguinte: infelizmente, a aberração do tripartismo ficou, perpetuou-se, e agora nós temos o empregador que define a agenda, a pauta normativa, o que entra, o que não entra. Agora mesmo está em debate um monte de NR aí, cuja pauta foi feita por quem? Onde é que os trabalhadores entraram nessa pauta? Por que estão mexendo em NR agora e chamando de atualização algo que, no final das contas, está excluindo o direito? Okay? A recente portaria 1359 acabou com o adicional de insalubridade para calor do trabalhador que trabalha cortando cana, catando laranja, catando coquinho, cara que é pescador marítimo, que trabalha a céu aberto, que trabalha aí, né, em céu aberto, nas lavras de Minas. Não, esse povo todo que está exposto ao IBUTG com 3 parcelas de componente de carga térmica, carga radiante, carga condutiva convectiva e o termômetro de bulbo seco, né? Eles tiraram da portaria. Então, essa pauta, quem foi que colocou essa pauta? Quem tá administrando isso? É essa aberração do tripartismo aí, que não considera os atores importantes aí do direito sanitário, do direito ambiental. Infelizmente, a gente está aí em cima de um colapso, né? Estamos diante aí de um sistema podre, putrefato, né? E a partir de 67 se perpetuou agora com a reforma de 2017, dando um cala-boca aí na Constituição da República de 88 e mantendo o esquemão, né? O esquemão é esse. A multa fraquinha, quem autua é o superintendente, um conjunto de normas que eu defino. Por que só tem 37 normas? Por que não tem 495 normas? Por que não tem 3.833 normas? Por que não tem norma para todos os outros setores, todos os outros trabalhadores? Né? O outro ponto aqui que ficou crítico aqui com essa reforma é que essa reforma só fala de empregado. A CLT só fala de empregado. E a Constituição da República fala em trabalhador. Isso inclui servidor público, isso inclui os informais, isso inclui os segurados contribuintes individuais. Né? A gente reforça a supremacia do capítulo 5 da CLT com força supraconstitucional. Olha que maluquice, cara. Tem força supraconstitucional acima de 88, porque simplesmente deu uma banana para a Constituição de 88 e conferiu um ar de preocupação a esses degradados filhos de Eva aí, os trabalhadores brasileiros, faz a eliminação dos campos constitucionais, sanitários, ambientais, penais, tributários. Nada disso entra nessa definição toda aí que estão fazendo aí das NRs, porque a NR está sendo reproduzida a partir de um sistema putrefato. Esse era o ponto que eu queria fechar com vocês aqui.
afastamos qualquer possibilidade do direito público se aproximar do intramuros. O intramuros continua sendo um ambiente soberano, sigiloso, que pertence apenas ao patrão. Isso é de direito privado, a norma trabalhista encobre isso na relação bilateral contratado-contratante. O direito sanitário não entra, porque teria poder de polícia para fazer investigação sanitária, previdenciária, dada a epidemia que nós temos, né, endemia que nós temos nos ambientes de trabalho. E se é uma endemia de Lerdorte, uma endemia de dorsopatia, transtorno mental, o direito que comparece é o direito sanitário. Estamos falando de saúde humana. E se você tem uma endemia de Lerdorte, jamais o direito trabalhista vai dar conta disso. Quem vai dar conta disso, por definição, é o direito público, sanitário, ambiental. Remanesce o direito privado trabalhista como a égide normativa, a exclusão de qualquer possibilidade de conferir concretude aos mandamentos constitucionais de 88, e o empresariado, finalmente, eu fecho aqui esse bloco, o empresariado ao centrar o debate em SST no campo trabalhista, além do empobrecimento teórico e reducionismo epistemológico de todo esse tema, né, essa área de conhecimento humano, assegura completo domínio político normativo, garantindo o trabalho como mero objeto de negócio jurídico privado, segundo o polo ativo que remanesce com o capital. Esse era o primeiro bloco que eu queria fechar com vocês aqui, pessoal. Professor Paulo. Professor Paulo, está me ouvindo? Sim. Temos aqui algumas indagações e tem uma pessoa aqui que está fazendo contraponto à sua posição e à sua visão. Ele fez várias indagações. Eu posso ler todas ou ler alguns aqui? Como é que você quer que eu faça? Diga aí. Bom, o primeiro contraponto que ele fala aqui é que discorda que o SESMIT seja paliativo. O que existe deixa eu ver aqui. O que existe maior ou menor cultura de segurança das empresas. O SESMIT foi um avanço, compete aos profissionais desempenharem seu papel técnico e legal. Esse foi o primeiro ponto. Deixa eu ver aqui. SESMIT e CIPA estão previstos nas convenções da OIT. Ele também faz essa indagação. Sim, é o Rony Antônio de Azevedo, o nome da pessoa que está indagando aqui, do nosso ouvinte aqui. Tem outra indagação que ele faz aqui. A questão é que há empresas que investem em SESMIT bem organizado e qualificado e outras não. Ele está colocando essa posição aí. Faça logo os comentários desse aí, depois a gente fala mais. Deixa eu... Amigo Rony Azevedo. Amigos, estamos aí numa caverna de Platão e muitas vezes a gente não enxerga, né? A intenção é exatamente essa. A intenção é criar um ar de que existe alguma coisa boa nesse sistema podre e esgotado, e a gente se perde aí nesses interesses pequenos, né? Não digo que é o seu, Rony, mas os interesses pequenos que a gente aprende na escola. SESMIT, CIPA, NR4, NR5, NR6. Dupont 3M. Aluno sai especialista em catálogo de Dupont 3M. O que nós temos hoje é o seguinte, pessoal. Na hora que a lei obriga a ter um sistema de SESMIT, é porque é um grande faz de conta. Né? Esse é o resumo. A lei não obriga a ter sistema de manutenção. E por que as empresas têm manutenção? Por que o engenheiro de manutenção tem moral na empresa? Por que o engenheiro de manutenção e todo o sistema de manutenção tem moral para parar um sistema, fazer uma preditiva, fazer uma corretiva, fazer uma preventiva? Por que o sistema contábil tem moral para fazer alterações em todos os planos de contas da empresa? Por um motivo, porque a empresa quer. Na hora que tem um verbo, eu, dono da empresa, quero, vai fazer manutenção. E o pessoal de manutenção vai ter moral. Vai ter moral por quê? Porque eu empoderei, eu como proprietário da empresa, eu como CEO, eu como administrador, que tem que prestar contas, que tem que mostrar resultados, eu vou empoderar aqueles que eu sei que têm retorno do capital investido. E pelo sistema baseado no capítulo 5 da CLT, capítulo 5 da CLT, entenda-se apêndice, band-aid, é algo periférico, que não diz respeito
o valor agregado ao produto final. Então, assim, o CERMIT é desempoderado por força de lei. Ele existe para cumprir tabela. Esse é o ponto. Então, não é que o CERMIT não tem cultura, que não, isso é poesia, Rony. Isso é poesia. O que nós temos, objetivamente, o CERMIT é um grande faz de conta, junto com CIPA, com EPI, com essa bobajada toda aí que nós temos aí, baseado no capítulo 5 da CLT, que tem a ver com a estatização do risco. O prejuízo foi para o Estado, o seguro era privado até 67, com a estatização houve a transferência do risco e aí você teve que criar um cala-boca. O cala-boca é o capítulo 5 da CLT. Que aí você trouxe engenheiro e médico, deu ali uma migalhazinha ali, obrigou a 3, 4 horas por dia, tá? Infelizmente, Rony, aí eu não sei se eu consegui responder e fazer aqui o contraditório contigo, e aí a gente respeita as opiniões, né, claro, mas pelo que eu já vi, e eu trabalhei em obra que a gente matamos 2, Rony, 2 trabalhadores nós matamos, entendeu? Eu sei exatamente o que é isso, amigão, a enrolação que foi, né? É cestinha básica, deram lá a cesta básica lá numa Kombi, levaram 3 meses lá dando cesta básica lá depois inventaram uma conversa de fatalidade, aquilo foi para CIPA, resumo da história, arquivaram o processo por fatalidade. Foi Deus que quis. Entendeu? Então, esse é o sistema. O sistema está podre, amigo. O sistema está podre, infelizmente. Então, na hora que a gente trouxer as variáveis contábeis de produção para dentro da saúde do trabalhador, acabar com esse faz de conta de CERMIT, você vai ter muito mais trabalhadores especializados do antigo CERMIT trabalhando na manutenção da saúde do trabalhador, assim como a gente faz manutenção do parque fabril. Então, nós temos o PPRA das máquinas, que funciona. Nós temos os EPIs para a máquina, que funciona. Quando tudo isso vai para o trabalhador, não é para funcionar. E aí, para não ficar tão escancarado, você coloca o CERMIT, entende? Ok, professor. Por sinal, esse comentário que o senhor fez aí com relação às 2 mortes, o senhor inicia o livro falando esse breve comentário aí, que eu observei esse detalhe. O livro NTEP. Dando a oportunidade agora à professora... Concordo muito com o Paulo quando ele diz que o SESMIT é um faz de conta, porque a gente sabe que a gente faz SESMIT e CIPA muitas vezes para determinação, né? Para cumprir com a determinação da lei. Então, a gente precisa fazer aquelas atas, a gente precisa das reuniões, dar seguimento, para cumprir com a possível fiscalização que pode chegar na empresa e eu vou ter que apresentar material. Mas em quantas empresas eu não tenho mais nem dedos para contar, que a gente sabe que faz o processo, tem a institucionalização do SESMIT, tem a CIPA, e que o SESMIT não passa de office boys de luxo dentro da empresa, e a CIPA é somente um proforme, mas ela não existe de fato. Isso a gente vê todos os dias. Infelizmente, enquanto não se mudar essa perspectiva, a gente vai continuar nesse protocolo de fazer teatro. Professor, o Rony faz mais algumas indagações, eu vou só ler as indagações dele aqui para a gente fechar isso aí, a gente para a próxima pauta. Ele fala que mais o SESMIT e a CIPA tem poder de interditar uma área produtiva, sim, está previsto isso. Aí ele faz, nossa, professor, conheço empresas que têm SESMIT e CIPA muito atuante. Então são 2 indagações que ele fala, sempre levando para o mesmo caminho, não é isso? Amigo, claro, se o empregador quer, ele vai mandar fazer, meu amigo. Eu quero fazer bem feito, eu quero prevenção. E não é porque está na NR4. Entendeu a diferença, Rony? Essas empresas que fazem isso é porque o dono quer, meu amigo. Porque elas são filiais de um sistema internacional, que é uma multinacional, que tem uma política de prevenção. Mas não é pelo capítulo 5 da CLT, Rony. É isso que eu estou tentando colocar para o amigo aí. Tem empresas que querem fazer bem feito? Claro que tem. Mas não tem nada a ver com o capítulo 5. Não é por causa do fiscal do trabalho, não é por causa do auto-infração. Isso é ridículo. Isso aí é imbecilização.
Isso é imbecilização. Entendeu? Quando a empresa quer, meu amigo, ela faz prevenção do refratário de cada um dos fornos, faz inspeção de partícula magnética, de líquido penetrante, de todas as paredes, de todos os vasos de pressão. Não tem nenhuma lei mandando fazer isso. Por que eles fazem? Por que eles têm um SESMIT para manutenção, produção? Aí o SESMIT para o trabalhador tem que ser via lei. É isso que eu estou colocando, que é um sintoma de que essa lei, na verdade, é uma enrolação, e por isso que eles mantiveram na reforma trabalhista na íntegra. Porque está muito bom para eles, Rony. Está muito bom. Né? Eu contrato o engenheiro por 3 horas, faz aquilo que eu mando ele fazer e me fico quieto. Não venha com muita coisa aqui, não. Né? Não? Então, se a empresa é legalista, faz só porque está cumprindo a NR4, você vai ter um engenheiro por 3 horas, 4 horas, técnico de segurança por 8 horas, um médico, enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. Cadê o resto do povo? Cadê as outras profissões? Cadê o psicólogo do trabalho? Cadê o fono? Cadê tem trilhões de profissões outras que tem a ver com saúde do trabalhador? O que é que os caras fizeram? Não, coloca só 5. E dos 5, coloca um que faz tudo. Quem é o faz tudo? O médico. O médico pode fazer laudo de insalubridade para eletricidade? 540 kV? Pode? Pode, está na lei. Que lei? CLT. O médico do trabalho pode fazer laudo de periculosidade para radiação ionizante, para ruído que envolve cálculo de integral diferencial, pode fazer para vibração. Então, assim, os caras pegaram 5 profissões, colocaram um que faz tudo, porque só ele faz o atestado, só ele faz o ASO, e aí o que a empresa faz? Tem um cara que faz tudo, inclusive aquilo que só ele faz, eu contrato ele. E ele faz o PPRA, PPOB, PGR, LTK, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, ASO, faz tudo. Quem é esse cara? O médico. Onde é que está isso? Na lei. Que lei? Capítulo 5 da CLT. O que nós temos, pessoal, na verdade, a gente precisa fazer um debate honesto. Nós ratificamos, homologamos uma lei que foi produzida com base na lógica, na política, na ideologia, na filosofia, nos princípios de uma Constituição ditatorial da década de 60, onde trabalho não tem nada a ver com homem, com saúde humana. Trabalho tem a ver com fator de produção. É um item econômico. É isso. Né? E está muito barato jogar os 3 para o Estado. Está muito barato. Morreu porque foi culpa do engenheiro Paulo Rogério. Claro que fui eu. Eu estava lá na obra, eu era o responsável. Né? Então, assim, infelizmente o debate não é honesto, nós não partimos dos reais problemas, a gente fica sempre na plastificação desses pozinhos aqui que colocaram, né? É CIPA, é CERM, então, meu amigo, o problema é embaixo. O problema é o pilar já foi pro saco, já desmoronou. Não tem sustentação. Norma trabalhista não sustenta meio ambiente de trabalho, porque é meio ambiente, é ambiental. Norma trabalhista não sustenta saúde do trabalhador, porque saúde é direito à saúde, não tem nada a ver com trabalho. Trabalho é a relação bilateral de quem manda e quem obedece, de direito privado. Uma restrição do campo do direito a relações privadas. O direito ambiental, o direito sanitário, o direito tributário são relações de direito público, né? Vão muito, muito mais além. Desculpa aí se eu me exaltei, mas vamos para frente. Acho que é importante a gente colocar, até para a própria contabilidade, né? Quando a gente pensa que aquilo que vai ser definido pela empresa, que não é de fato a atividade fim da empresa, é uma despesa. Então, a parte de saúde e segurança, para a empresa, sempre vista como uma despesa, até se a gente for pensar conceitualmente, né? Então, quando o Paulo fala, se o empregador quiser, ele faz esse SESMIT ser efetivo, eficaz, a gente também tem que pensar que muitas vezes esse empregador ele entendeu o quanto isso custa para a empresa em forma de despesa, porque é muito mais dispendioso não ter uma eficácia da saúde e segurança, porque para ele, a longo prazo, ele vai gastar muito mais, né? Quando eu tiver um trabalhador afastado por uma condição de acidente de trabalho, eu vou continuar pagando a condição dos impostos de forma diferenciada. Então, para o empregador, é muito melhor, de fato, ele ter essa conscientização e investir no processo de saúde e segurança, num processo diferenciado da execução dos procedimentos de trabalho, do que simplesmente ele efetivar a questão do dane-se, né?
se termina morrendo um, a gente contrata outro. Ou então, se acidenta um, a gente contrata outro. Porém, a longo prazo, até para a vista da empresa, a gente falando numa forma contábil, de custo e despesa, é muito mais dispendioso para a empresa ter uma condição de um trabalhador afastado por um acidente de trabalho, enquanto eu continuo pagando os tributos em cima disso, do que eu realmente ter um investimento eficiente e eficaz em torno de saúde e segurança, nesse protótipo todo, que é pensar na saúde e segurança diferenciada. Professor, dando continuidade aí, qual seria o próximo tema que o senhor vai falar? Então, minha intenção é trazer para vocês aqui a reforma trabalhista como âncora da manutenção do atraso, né? Essa reforma trabalhista foi uma reforma para manter tudo igual, né? Então, você reforma trabalhista dizendo o seguinte: tira poder de negociação, tira poder do trabalhador, fragiliza, precariza, traz todo um conjunto de medo. Nós aumentamos o nosso poder de barganha e mantemos o status quo, mantemos o esquema que está muito barato, viu, Luma? Eu discordo de você, está muito barato matar e adoecer o trabalhador. Sai barato demais. Eu pago só 15 dias, morreu em terra, adoeceu previdência, problema do Estado, do médico perito, a incompetência do servidor público, o INSS é uma zona, né? Tá muito, não tem risco nenhum. Qual risco você corre? Não tem. Isso já está tudo na provisão, tá na provisão de caixa, viu? Tá na provisão contábil já. Eu já tenho verba reservada para isso. Se houver se houver um problema aqui, eu vou para a justiça. Quando tiver na justiça, eu faço um acordo e pago lá 20%, 30%. Um ou outro que vai entrar na justiça. E agora, com a reforma, o trabalhador ficou com mais medo ainda, já não entra na justiça. Então, assim, desculpa, Luma, mas eu discordo. O sistema baseado no capítulo 5 da CLT é um sistema altamente barato, baixíssimo arriscado, que é estimulador do descumprimento normativo, norma essa que foi feita pelo próprio patrão e multa essa que foi definida pelo próprio patrão. Isso está no contexto da reforma trabalhista. Quando você vai na continuação da reforma trabalhista, a gente vê esse tipo de coisa aqui, ó, que é a sequência, viu, Kleber? Esse tipo de coisa aqui, ó. Portaria 1359, que no meu entendimento tem uma linha só. Compartilha a tela aí com a gente. Opa, perdão. E agora, tá aparecendo aí? Tá aparecendo o PowerPoint? Tá aparecendo? Tá, professor, está assim. Eu estava fazendo o sinal, mas o senhor não tá certo. Não, porque aqui não aparece para mim, não. Aqui é só a tela do PowerPoint. Eu tô cego aqui, não tô vendo nada. Então, bem, assim, essa reforma trabalhista, com esses vieses que eu coloquei aí, ela continua sendo feita, amigo. Continua sendo feita. E a pauta é a pauta do empresário nos termos do capítulo 5 da CLT, com base nesse câncer que eu coloquei aí, né, tá em metástase, né? A gente tem aí um sistema em metástase totalmente canceroso, onde todos esses vieses aí contribuem para a perpetuação de um modo de produção aí que tem a ver com o Brasil da década de 50, década de 60, né? E essa continuação da reforma passa por isso aqui, ó. Então, foi colocado na pauta, ninguém sabe por quem, né? Por quem manda. Ó, vamos colocar na pauta. Colocar na pauta o quê? Reformar o anexo 3 da NR15. Por quê? Porque eu quero acabar com o pagamento da adicional de insalubridade para céu aberto. Vou deixar apenas para fonte artificial de calor. Esse foi o mote, esse foi o ponto, né? E eles não tiveram coragem de colocar expressamente isso, né? Deram o drible da vaca aí, fizeram uma portaria bonita, tal, e disseram mais do mesmo. Ó, aquilo que está na NHO 6 não vale não, viu? Só vale parte, pedaços da NHO 06 de calor, muito boa, pedaços dela vai valer aqui por anexo 3 da NR15. Por que eles não colocaram nesse diário oficial aqui, nessa portaria,
a seguinte redação: para fins de anexo 3, vale na íntegra o ANHO 6 da Fundacentro. Simples, seria muito mais honesto, muito mais inteligente, valorizaria a Fundacentro como norma mandatória, que o próprio Ministério do Trabalho não reconhece a Fundacentro como norma mandatória, apenas como norma recomendatória, né? Salvo para vibração, que eles conseguiram colocar no anexo 8, e não foi agora, foi na outra reforma lá atrás, eles conseguiram colocar no anexo 8 de vibrações, na íntegra, NHO 9, corpo inteiro, e NHO 10, mãos e braços. Para calor, o que eles fizeram? Colocaram pedaços da NHO 6 e colocaram de forma tacanha, né, de forma bem escondida. Não está aqui no corpo da portaria, tá vendo? Não está aqui a proibição ou a exclusão da fonte natural de calor. Eles disseram aqui na portaria, artigo 1º, anexo 3, introduziu, criou, aprovou o anexo 3 para a NR9, que não existia. Alterou o anexo 3, que já existia, eles alteraram, e trouxe uma alteração lá nas emendas de penalidade na NR28. Ou seja, se eles fossem honestos aqui, teriam dito de forma clara, esta portaria encerra o pagamento de adicional de insalubridade. A partir deste momento, o adicional de insalubridade para calor não alcança fontes naturais apenas. O que é que eles fizeram? De forma sorrateira, lá no anexo... Cadê? Lá no anexo... Ai, meu Deus, cadê o anexo? Lá no anexo, pena que não está aqui. Eu copiei e colei, mas não está aqui. Caramba, passou batido, desculpa. Então, lá no anexo 3 da NR15, eles colocaram: este anexo não se aplica a fontes naturais céu aberto, apenas para fontes artificiais. Ou seja, eles usaram o verbo anexo 3 não se aplica. Você interpreta o quê? É possível aplicar por outros modos, não pelo anexo 3. Porque se fosse para extinguir o adicional de insalubridade para calor, estaria dito aqui no artigo 1º, 2º ou 3º, ou no artigo 4º aqui da própria portaria, né? Não usar esse subterfúgio de ir lá no anexo 3 do regulamento da NR15, numa linhazinha lá, dizer que este anexo não se aplica. Entenda, este anexo não se aplica, não tem a ver com não é devido à insalubridade. São coisas distintas. O fato de não se aplicar o anexo 3 não quer dizer que não é devido à insalubridade por carga radiante fonte natural. Né? E aí criou uma lambança. Ficou feio isso, né? Ficou feio. Esse era o ponto que eu queria destacar nesse tópico aqui com vocês. Volta a palavra aí. Consegue me ouvir, professor? Estava cortando. Tá conseguindo me ouvir agora? Sim. Deu uma pane geral aqui, mas voltou o sistema. Se quiser voltar lá o slide. Esse slide, pessoal, que eu passei para vocês, a portaria 1359, que introduziu o anexo 3 na NR9, introduziu o anexo 3 na NR15 e alterou a NR28, penalidades. Essa portaria, ao meu ver, é a continuação do esquema da reforma trabalhista, de continuar nesse esgarçamento ao máximo da relação de trabalho. Então, a reforma continua com a mesma lógica. É tudo legislado, não tem nada negociado. Eu quero negociar o resto, mas saúde do trabalhador não. Isso aqui é capítulo 5. E eu vou continuar fazendo a revisão. Vou alterar as NRs com a minha pauta, vou definir quais são as multas, qual o tamanho da multa, não vou mexer no superintendente, é ele que impõe a multa, o auditor fiscal continua lavrando multa, mas sem poder de imposição de multa, sem poder de polícia, né? Salvo para embargo e interdição, que aí é competência do cargo, mas para lavratura de multa, competência do superintendente, né? E aí essa portaria 1359 diz exatamente isso. No apagar das luzes ali do ano, chega e fala o seguinte: cortador de cana,
Você de Alagoas aí, de Campestre aí, da terra do nosso amigo aí, né? Você cortador de cana aí em Piaçabuçu, né? Aqui de Ribeirão Preto, o catador de laranja aqui da Cutralha aqui em Ribeirão Preto, o catador de coquinho lá no Maranhão, o cara que está a bordo de um convés de navio pegando sol no lombo o dia todo, você que está no sol, eu, do ar-condicionado, estou dizendo, você não tem direito. Foi isso que esses caras fizeram. Só que de uma forma burra, uma forma desonesta. Por quê? Porque não disseram com todas as letras. A portaria era para ter dito, a partir desta portaria, extingue-se o pagamento de adicional de salubridade por calor, fonte natural. Extingue-se. O que é que eles fizeram? Este anexo, de forma bem... Este anexo não se aplica à fonte natural. Ou seja, é possível que outros dispositivos legais apontem, certo? E é essa a minha interpretação. Quando você vai para o próprio anexo 3 do regulamento da NR15 e o próprio anexo 3 do novo anexo 3 da Fundacentro, da NR9, que remete para a NHOC da Fundacentro, ele expressamente coloca, nas situações de carga ambiental, apenas fonte natural, deve-se fazer a apuração do IBUTG com base no software da Fundacentro. Ou seja, se este anexo não se aplica a céu aberto, é sinal que outra coisa se aplica. Que outra coisa? A NHO 6, por força da própria portaria que deu poder vinculante à NHO 6. E quando você vai na NHO 6, Kleber, tem lá, nas situações em que você vai apurar o IBUTG de campo, você usa o software da Fundacentro, que está disponível. Né? Foi esse o resumo aí desse bloco. Professora Luma, faça aí as suas considerações. Por aqui eu ainda estou me habituando aos novos anexos, né? Ainda não terminei, de fato, essa pontuação dessas últimas portarias que saíram. Para mim é sempre um privilégio aí poder escutar o Paulo fazendo todas essas intervenções dentro dessas novidades. E, de fato, né, fica essa abertura aí para a gente pensar como é que vai ser levado em consideração essa insalubridade do trabalhador que continua exposto, né, à radiação, ao calor, mas que agora é natural e, por ser natural, não está enquadrado dentro desse processo. Foi criado aí um imbróglio, foi criada aí uma insegurança jurídica. Eles não tiveram coragem, ao meu ver, não tiveram coragem de assumir, né, dizer que o cortador de cana de campestre aí não vai ter direito, né? E quem disse isso foi o engravatado de ar-condicionado, que nunca foi para o campo com a estrovenga na mão, né? Além de tudo, são pessoas eu fico assim, poxa, qual é a índole, velho? O que está por trás, cara? O cara vai tirar adicional 20% de salário mínimo do cara que está cortando cana? Cacete. Porra. Não, porque o sol, a fonte, meu amigo, o cara tá com metabolismo gigante ali, cara. Não é o sol, não. É o sol combinado com o metabolismo. O metabolismo gera o Watts dentro do corpo. E esse Watts dentro do corpo tem que ser verificado na carga ambiental. E a carga ambiental é capturada por 3 termômetros. TBS, TBN e o TG. 70% por TBN, 20% por TG e 10% por TBS. Essa fórmula está na NHO 6 e continua em vigor. Então, eles foram desonestos até nisso. E na redação foram burros, né? Porque era para ter dito com todas as letras, ó, extingue, acabou. Mas não, este anexo não se aplica a céu aberto. Ou seja, continua valendo o adicional de insalubridade, cujo a metodologia de apuração não é por este anexo. Ok? Certo, amigos? Avançando aí. O professor, justamente esse seu comentário veio a responder uma pergunta aqui do Teodório. Ele fala que ele faz a indagação, o IBUTG para ambientes externos não terá mais serventia? Ele faz essa pergunta, que foi justamente o que o senhor comentou aí. Total serventia. Total serventia.
Então, você que dá suporte para os escritórios de advocacia, você que está fazendo seus trabalhos de consultoria, está dando aula, enfim, você que está nesse meio aí, faça o debate intelectual, honesto, né, com a leitura sistematizada das normas, dizendo o seguinte: este anexo não se aplica. Isso não quer dizer que o adicional deixou de existir. E para calcular a carga natural, você considera as 3 parcelas de transferência de calor. Carga radiante, pelo termômetro TG, o termômetro Globo, que contribui com 20% da resultante. O TBN, que pega a velocidade do ar, a umidade relativa do ar e toda a parte de convecção, entra com 70% da carga de transferência de calor. E o TBS entra com 10% da carga. Essa forma continua, viu, Teodoro? Por quê? Porque você não vai aplicar o anexo 3, mas vai aplicar a NH 6. Para que caso? Para o cortador de cana. Ah, isso vale para a Previdência Social? Vale, porque no anexo 4 do Regulamento da Previdência remete para a NR15. E a NR15 foi omissa. Ela falou, aqui este anexo não se aplica a céu aberto. Isso não quer dizer que você não vai dar direito ao trabalhador de 25 anos. Então, este trabalhador vai ter direito a 25 anos, porque o Regulamento da Previdência remete para a NR15, e a NR15 foi alterada no anexo 3 por essa portaria. Essa portaria não se aplica, ou se aplica subsidiariamente a NHO 6, por força da própria portaria que deu força mandatória à NHO 6. E a NHO 6 tem a fórmula com as 3 parcelas, Teodoro, valendo para o INSS, para a Receita Federal do Brasil, paga os 6%, antecipa 25 anos e paga o adicional de insalubridade. Professor, não sei se o pessoal que está nos assistindo aí está tendo dificuldade. Eu estou tendo uma dificuldade um pouco de audição com relação à sua fala. Não sei se vocês estão conseguindo. Está conseguindo. Professor Luna. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que entrar no 4G aqui que o meu provedor caiu. Agora eu estou ouvindo. Você está me ouvindo aí, professor? Sim, estou ouvindo. E a Luna? Tá, né? A gente está com essa dificuldade aqui. Mas a imagem do professor Paulo está travada. Pronto, voltou. Okay. Durante toda a live eu tive essa dificuldade, por isso que algumas vezes eu fiquei até meio perdido com alguma indagação do professor, mas está dando para dissipar bem. Qual seria o próximo assunto agora, professor, que o senhor vai adentrar? Eu vou compartilhar a tela aqui agora, para a gente entrar no próximo assunto. Ajuda aí, Kleber. Vocês estão enxergando o PowerPoint aí? Perfeito, professor. Está perfeito aqui agora. Então, o próximo assunto é a medida provisória 904. Obrigado. O próximo assunto, então, a gente passou pela reforma trabalhista, passou pela continuação da reforma trabalhista, pela portaria 1365, agora em dezembro, que não conseguiu extinguir o adicional de insalubridade para o cortador de cana, né? E a gente vai agora para a medida provisória. São atualidades, são novidades que eu tô me esforçando aqui para compartilhar com vocês a minha interpretação dessas novidades todas, tá? Essa medida provisória está em vigor, ela foi editada agora no final de novembro, e ela tem 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60, e essa medida provisória fez o seguinte, pessoal, ela acabou com o acidente de trabalho no percurso da residência para o trabalho ou deixe para a residência, né? O chamado acidente itinerary, acidente de trabalho por percurso. Olha que interessante. De 1919 a 1967, o seguro brasileiro, o acidente de trabalho, era de natureza privada. Quem pagava, né, quem sustentava, quem dava toda a assistência, quem pagava a indenização, quem fazia a cirurgia, quem bancava órteses, próteses, toda a assistência era o patrão. Então, nós já vivemos o seguro privado no Brasil, a partir de 19. O ano passado nós completamos aí um século de OIT, a OIT de 1919. O acidente de trabalho no Brasil, a lei
na verdade é um decreto legislativo, é de 1919. A lei francesa, que fez a alteração do acidente de trabalho lá na França, é de 1919. Nós passamos batida aqui em 2019, não fizemos nenhuma menção a nada disso, nenhum evento, nada. O governo não fez nada, não disse nada, nenhuma associação de nada fez referência a OIT, um século, lei acidentária brasileira, um século, com base na lei acidentária francesa, um século. Em 1919 começamos o acidente de trabalho, tudo era ônus do empregador. Isso vigorou até 67, pessoal. Até 67. Nesse meio de caminho, em 1944, o Decreto-Lei 7.036, de 1944, obrigou as empresas a fazerem um seguro acidente de trabalho. Por quê? Porque na época, entre 1919 e 44, no nascimento ali da CLT, em 43, as empresas simplesmente não pagavam não dava assistência ao trabalhador, não tinha nem dinheiro, não tinha nem patrimônio para ser executado. Quando o trabalhador entrava na justiça, ganhava, mas não levava. Né? E aí veio a lei de seguro do acidente, e isso foi em 1944. E essa lei, pessoal, em 44, artigo 7º, dispõe: não é acidente de trabalho, a linha C de casa, o que ocorrer na ida do empregado para o local de sua ocupação ou na volta dali. Esse é o texto legal de 1944, onde exclui do seguro privado, exclui da cobertura do seguro privado, exclui da pólice de seguro, exclui o acidente de trabalho em percurso. Ok? Quando chega em 67, como eu já comentei com vocês, o seguro foi estatizado, o risco foi transferido para toda a sociedade, e você teve um salvo-conduto para matar, adoecer, acidentar, baseado em 0,5%, 0,25%, 0,75% da folha salarial, que passa a ser pago não mais para a seguradora, mas para o IAPAS. A época era o IAPAS. Quem dava o benefício era o INPS, quem tratava era o INAMPS, e quem arrecadava, administrava a grana, era o IAPAS. Eram 3 institutos nessa época aí, tá? E aí, quando o seguro foi estatizado, saindo do seguro privado para o seguro estatal, a lei muda. O que é que diz a lei? Será também considerado sem trabalho a lei 5.316, de 67, integra o seguro de trabalho às expensas da Previdência Social. Né? O que até então era de seguro acidente de trabalho privado, do campo do Bradesco Seguro, passou para o Estado brasileiro, para a União. E é nesse momento que nasce, viu, Rony, e os colegas aí que estão acompanhando, e é nesse momento que nasce esse faz de conta do CERN, que é exatamente nesse contexto aí que vem o artigo 157 da Constituição da República de 67, que traz o trabalho como tutela, o bem a ser protegido é o trabalho, não é o trabalhador. É nesse contexto de transferência do risco para a sociedade, onde todos pagam para alguns adoecerem. Desculpa. Então, a lei de 67, a 5.316, no artigo 3º, dispõe a linha D, no percurso da residência para o trabalho ou deixe para aquela. Ou seja, em 67, na hora que se estatizou o risco, foi com essa cobertura. Foi estatizado com esse preço. Esse preço foi estatizado, esse preço de cobertura foi para a lei, foi para o Estado. Como houve a estatização do SAT, as seguradoras ficaram sem dinheiro, sem negócios, né? Porque o seguro era feito em relação às empresas, as empresas faziam o seguro privado para sustentar, né? Para cobrir o risco do meio ambiente de trabalho. Como esse seguro deixou de ser privado, não estava mais ofertado à iniciativa privada, as seguradoras receberam no colo o seguro DPVAT. Então, as seguradoras saíram do seguro acidente de trabalho, porque esse virou estatal, e receberam o DPVAT, receberam no colo o valor que toda licença toda matrícula de carro, né, todo licenciamento de carro, automaticamente produz. A título de hoje, R$ 13.400, o valor único a ser pago por uma morte no trânsito. Né? Então, vem a medida provisória 904 e, para mim,
traz uma exclusão do acidente de trabalho itinere, uma exclusão inconstitucional. Por quê? Porque na hora que foi estatizado o seguro, foi com essa cobertura, foi com esse preço. A Lei 5.316 arrolou a cobertura SAT, que já foi precificado, já estava na conta. Não poderia jamais deixar o rol, não poderia tirar do rol de cobertura o acidente de trajeto, pois o pacto original incluía expressamente, até porque não existia antes no seguro privado. Quando foi estatizado é que foi colocado como acidente de trabalho, antes era excluído. No seguro privado, isso foi excluído expressamente, como a gente viu aqui, né? Então, em contrapartida, a seguradora perde o nicho de mercado seguro sem trabalho e recebe no colo o nicho de seguro de automóveis, que no Brasil, à época, estava em franca ascensão, né? O Brasil tinha acabado de montar lá a CSN, né? a Siderúrgica Nacional, tinha colocado seus primeiros parques fabris aí de automóveis, a Kombi, o Fusca, né? Quem é antigo aí conhece dessa história aí, né? Então nós temos que, para mim, é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque não poderia jamais tirar da cobertura algo que foi colocado e foi precificado. E nesse preço está 1, 2, 3%. 1, 2, 3% do SAT que as empresas pagam hoje, via Receita Federal do Brasil, para sustentar essa legião, essa multidão de acidentados do trabalho ao ano, pelo INSS, nesse preço está o acidente de trajeto. Então, o que eles fizeram? Fizeram ao contrário de 67. Tiraram do seguro público, abriram espaço para o seguro privado, de novo. Né? E aí tiraram o DPVAT. Né? Então, foi uma dobradinha combinada. Né? Em 67, tira, mas dá. Em 2019, tira, mas dá. Só que dessa vez prejudicando o trabalhador. Por quê? Porque na mesma medida provisória, eles rebaixam a periculosidade de 30% para 5%. 5% se fizer seguro. Seguro de quê? Seguro de periculosidade que vai ser pago pelo aquele dinheiro que deixa de pagar o trabalhador, que já é patrimônio dele, é remuneração. 30% de periculosidade, pessoal, é remuneração do trabalhador. O que eles fizeram? Tiraram o trajeto do escopo, né, da cobertura estatal, do SAT, ofereceram para a seguradora 25% de salário de todos os trabalhadores em ambiente periculoso, né, que esteja aí nesse contrato verde-amarelo aí, amarelo de icterícia, né, e pegaram o dinheiro que é do trabalhador e vão dar para a seguradora proteger aquilo que é risco do patrão, porque o ambiente é periculoso é do patrão. Então, assim, é uma combinação de maldades sem tamanho, né? Sem tamanho. Então, por que é inconstitucional? Porque pelo princípio atuarial financeiro, isso é um dispositivo constitucional, há contrapartida necessária entre o benefício e o custeio. E essa contrapartida necessária entre benefício e custeio foi dada em 67, na hora que se estatizou. No preço, 1, 2, 3%, no valor do seguro, tem o seguro acidente de trabalho itinere. Portanto, para não ferir, para não desequilibrar, para não desestabilizar esse equilíbrio econômico-financeiro atuarial, é necessário que nós mantenhamos o acidente de trajeto no escopo acidentário estatal. Ok, amigos? Esse é um ponto aí. Alô? Ok, pode falar. Não, já encerrei o bloco. Vamos lá, professora Luna, faça aí as suas considerações. Já era algo esperado, né, que esse acidente de trabalho, de trajeto, que era equivalente a acidente de trabalho, fosse sair.
à medida que na reforma trabalhista de 2017 a gente já teve né, o empregador passou a ser desobrigado de pagar as horas itinerares. Então, nesse momento, a gente já vislumbrava aí que em momento posterior esse acidente de trajeto também seria retirado dessa obrigatoriedade, né, de equivalência a acidente de trabalho. E, de fato, né, eu entendo ainda como acidente de trabalho, já que o trabalhador ele sai da sua casa visando chegar à empresa e vice-versa. Porém, como já havia dentro da reforma de 2017, né, essa exclusão do pagamento das horas itinerares era algo que a gente também já vislumbrava que iria acontecer em algum momento, essa desobrigatoriedade do pagamento, né, da equivalência do acidente de trajeto ao acidente de trabalho. Infelizmente, a gente fica aí com essa outra ruptura, né, que agora, se o trabalhador se acidentar nesse trajeto, nesse deslocamento, ele vai ser coadunado ao auxílio-doença, né? E aí a gente também tem a condição do não pagamento das obrigatoriedades, das obrigações acessórias desse trabalhador, justamente por não equivaler a acidente de trabalho. E aí o trabalhador, mais uma vez, é penalizado. Professor Paulo Alberto, eu queria que o senhor falasse, já que a gente está fazendo esse momento histórico aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre a terceira geração, que iniciou lá com a Constituição de 88, foi, digamos assim, o ápice foi com a entrada do NTEP, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa terceira geração, aquela sua visão, e se existe geração já em andamento. Então, amigos, a primeira geração nasce em 1919 com a lei inaugural, a lei Decreto Legislativo de 1919, que introduz as sementes ali, os primeiros direitos acidentários aos ferroviários. Naquela época, eram os ferroviários que tinham a pujança e o poder de negociação e o processo de negociação, né? O lobby e a força, né? Vinha pelos ferroviários. Isso foi ampliando, né, para os industriários, os agricultura, para os marítimos e tal. Na época existia vários institutos de previdência, né, pessoal? IAPT, IAPTEC, IAPC, IAPB, enfim, um monte de... Né? E só lá na década de 80 que isso é unificado, né? A gente passou ali pelo INAMPS, pelo IAPAS, pelo INAMPS, IAPAS e o INPS, né? Sempre protegendo o segurado empregado que tem carteira assinada. Só quem tem carteira assinada tem direito à saúde, né? O INAMPS só atendia quem tivesse carteira assinada. O NPS só quem tivesse carteira assinada. E os demais trabalhadores, Deus ajude aí, né? Isso vigorou até 67. Primeira geração está baseado na gestão isolada de cada empresa. Porque era privado, as empresas, até 44, era do dinheiro próprio, que bancava os acidentados. A partir de 44, com a Lei 7.036, com as seguradoras privadas, né? E a empresa tinha muita preocupação em gestão ambiental. Não sei se o Rony está aqui ainda, mas nessa época o CERMIT funcionava. Não existia CERMIT com essa palavra, mas existia uma preocupação muito grande. Por quê? Porque se morreu, meu amigo, paga tudo, assume tudo. É caso de polícia, é BO, boletim de ocorrência. Então, de 1919 a 67, se nós tivéssemos que regredir, a gente regrediria dizendo o seguinte: aí funciona, meu amigo. Aí funciona, porque o patrão tem todo interesse, né? Porque matou, enterrou, não se livrou, não. Você vai responder por tudo, tudo. A partir de 67, há um lobby empresarial e é inaugurada a segunda geração. Com esse lobby vem o capítulo 5 da CLT, transferindo toda a preocupação ambiental para o Estado. Dizendo, ó, deixa eu produzir, deixa eu ter lucro, e se tiver doente, tiver aqui acidentado, tiver morto, quem vai pagar é o Estado, quem vai pagar é o povo, via orçamento.
E a contrapartida do empregador para isso foi 0,25% da folha salarial a título de seguro-desemprego de trabalho. Isso foi inaugurado em 67. E é daí que vem a teoria da EPIzação, é daí que vem a teoria do ato inseguro, é daí que vem a figura rainha do sistema, CAT. São figuras do individualismo, são figuras da biologia de cada um e, ideologicamente, estamos falando de egoísmo total, porque o egoísmo é aquilo que está em cima de cada indivíduo, cada um que se proteja, cada um que se vire, porque o EPI é individual, a CAT é individual, adoeceu, previdência, morreu, enterra, eu já paguei, e tem que ter aqui um cala-boca, que é o CERMIT. Então, o CERMIT nasce nesse contexto, viu, Rony? Rony Azevedo aí. O CERMIT nasce nesse contexto da segunda geração, onde não há nenhuma preocupação com desempenho, com resultado, com prestação de contas, muito longe aí de prestação de contas. O ambiente interno é um ambiente fechado, sigiloso, não cabe poder de polícia por parte do direito sanitário, do direito previdenciário, né? E o INSS está aí para pagar benefício. Então, a lógica para o INSS era uma lógica meramente pagamento. O INSS era órgão administrador de pagamento dos acidentados que as empresas iriam produzir sabidamente. Porque, afinal de contas, nós temos uma norma mandando pagar a insalubridade porque o ambiente faz mal à saúde. Tem uma norma trabalhista mandando pagar para matar, que é a norma de periculosidade, né? Então, a norma trabalhista foi feita para matar e para adoecer mesmo, porque o risco foi transferido e aí você não tem nenhuma preocupação com prevenção. Então, se na primeira geração existia uma preocupação com prevenção muito grande, porque a empresa assumia tudo, na segunda geração nós temos preocupação zero, virou apêndice, virou um mero penduricalho jurídico, um faz de conta ali, que é CIPA, CERN, capacete, focinheira, 4 horas ali, 3 horas para cá, DDS, tal. Então, cartório, PPRA cartório, PCMSO cartório, nenhuma preocupação com batimento, circularização, concatenação contábil, nenhuma preocupação com itens de controle, nenhuma preocupação com negócio, né? Isso aí não tem nada a ver com negócio. Isso aí é problema do povo, o povo que paga os doentes da minha empresa, né? Isso perdurou de 1967 até 2017. 2017, houve aí um retrocesso, voltamos 70 anos aí, 60 anos, para o Brasil agropastoril, ratificando o capítulo 5 da CLT, esse que agora está ratificado como norma supremacia máxima sobre a Constituição da República de 88. Bem, a despeito desse revés, né? Foi um verdadeiro revés isso, né? Porque em 1988, veio a Constituição da República trazendo outros referenciais políticos, econômicos, sociais, né? Referenciais jurídicos, né? Trouxe a saúde do trabalhador, que não existia no texto constitucional, isso vem para o texto constitucional no artigo 200, o meio ambiente de trabalho vem para o texto constitucional no artigo 200, né? Então, toda a preocupação ambiental, o equilíbrio, o processo produtivo, né? A própria relativização do patrimônio, né? A função social da propriedade, a função social do patrimônio, tudo isso vem com a Constituição de 88, trazendo o direito sanitário por conta da saúde do trabalhador, trazendo o direito ambiental por conta do meio ambiente de trabalho, e reforçando o direito tributário como aquele direito que vai dar elementos para prestigiar o bom empregador e cobrar forte daquele empregador que tem desleixo, né, no ambiente de trabalho. Essa terceira geração de saúde do trabalhador, ela é concebida, ela é colocada, ela tem vida, né? Ela passa a ter expressão a partir da Constituição de 88. Mas ela se manifesta de forma ostensiva com a Lei 11.430, que é a lei do NTEP, de 2006, a Lei 10.666, de 2003, a lei que introduz o FAP. Ela se manifesta com o E-Social, pelo decreto, lá em 2006, e esses instrumentos, né, combinado com o PPP, que é um documento previdenciário, que é o único documento entregue ao trabalhador, essa combinação desses 4 documentos aí, PPP, LTK, PPP, E-Social, NTEP e o FAP, traz uma novidade, qual seja desempenho.
resultado, paga menos quem adoece menos, paga mais quem adoece mais, transparência de informação, inversão do ônus da prova, trazer a empresa para o contraditório. Hoje, lá no ringue, né, lá no contencioso administrativo e tributário, comparece a vítima e o INSS. Cadê o empregador que não comparece? Ele nem foi chamado para a lide, ele nem participa da contenda. Ele fez o laudo mal feito, fez o PPP que não bate com laudo, não fez o PPP e não fez laudo, fez o PPP mentiroso, fez o PPRA que não presta, contratou um Paulo Rogério aí, pagou 1.000 contos, fez um PPRA de todo jeito. Esse prostituto desse Paulo Rogério aí, engenheirozinho, fazendo por R$10, R$15, R$30, o ASO ali por R$3, R$5. Esse empregador sequer comparece no polo passivo das ações previdenciárias trabalhistas. Quem vai para a disputa é o INSS, que é vítima também, está recebendo o doente, e o doente, a vítima que não tem papel na mão. E o papel que tem não atende o requisito que o INSS cobra. Por força de lei, tem que cobrar um papel. Qual é o papel? PPP. Né? Então, inverte o uso da prova, facilita, diminui o sofrimento do trabalhador, introduz para o bom patrão essa flexibilização tributária com o SAT, né? Traz a transparência, diminui o dumping social, porque nós temos empresas concorrentes que praticam uma deslealdade em termos de concorrência, porque o capítulo 5 da CLT obriga que as empresas sejam desleais na concorrência, porque não tem transparência alguma, não tem nenhum tipo de prestação de contas, é tudo interna corporis. Quando você vai para o NTEP, FAP, PPP, social, você joga a empresa para os holofotes. Essa é a novidade aí da terceira geração do Saúde do Trabalhador, Kleber. E aí eu convido o nosso amigo Rony e os demais colegas a ter isso como esperança. A nossa esperança, né, suplantando aí essa segunda geração do Saúde do Trabalhador, a esperança é que a gente, a partir da gestão de desempenho, nós sejamos chamados pelas empresas para efetivamente sermos competentes, produzirmos resultados e sermos cobrados por gestão, por propositura, por construção de um sistema melhor. Né? Coisa que a segunda geração, capítulo 5 da CLT, exige exatamente o contrário. Né? A quarta geração, eu nem consigo vislumbrar, Kleber, porque a gente nem começou a terceira geração. A terceira geração foi boicotada com a reforma trabalhista, que deu sangue novo para o capítulo 5 da CLT. É isso aí. Bom, professor, a gente já está com 1h30 de live. Vamos encaminhando já para o final da nossa live. Eu gostaria de ouvir a professora Luna e também aproveitar o ensejo e pedir o pessoal que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever para a gente começar a movimentar esse canal. O professor Paulo Rogério também está movimentando o canal. Então, esse material gratuito que é distribuído no YouTube, vocês que estão aí do outro lado, valorizem, façam uma contribuição, digamos assim, e se inscreva no nosso canal e dê aquela curtida. Professora Luna, a bola é sua. Minha esperança chama-se social, né? Depois de tudo, né, regulamentado, FAP, NTEP, a gente ter o E-Social, de fato, para fazer essa fiscalização. A princípio, o E-Social é esse fiscal que não dorme, né, que fica a todo tempo nessa fiscalização efetiva. A cada momento que se adia, que se prorroga esse calendário, a gente tem essa sensação que a transparência não vem, que a coisa não acontece. E cada vez que isso é prorrogado, que esse calendário é prorrogado, é a sensação de que essa terceira geração ela não vem, né? Ela não vem realmente acontecer porque o órgão fiscalizador, a plataforma fiscalizadora que seria o E-Social, não acontece efetivamente. E aí as pessoas perguntam, o E-Social ele veio modificar as coisas? Não, o E-Social ele só veio se fazer cumprir a legislação que já existia. Então, por isso é algo que a gente espera, né? E para mim foi bem decepcionante quando
tiraram a quantidade de eventos que fariam parte de saúde, segurança e pré-social e foi reduzido, né? Cada vez que a gente sente que tem essa redução, que tem esse adiamento, é a gente sentir que a terceira geração ela não pode ser efetivada. Mas Temos a professora Luna. O senhor tá... Tô ouvindo. Mas está ouvindo a professora Luna? Não. Ô, Kleber, eu acho que tá bom, né? 1h30. Será que tem mais alguém querendo acrescentar alguma coisa, fazer algum preparo? De volta. E cada vez a gente espera, de fato, que a gente consiga chegar onde é preciso para a gente ter uma saúde e segurança efetiva, eficaz, né? Eficaz e eficiente, de fato, dentro dos processos produtivos aí das empresas. Me escuta, professor? Tá me ouvindo aí, professor? Professor Paulo? Kleber? Ô, professor Paulo, tá me ouvindo? Vamos fazer o encerramento, amigo? É justamente isso que eu tô querendo. Faça aí as suas considerações finais. Então, colegas, a gente tá no Brasil aí de retrocesso, né? Infelizmente, de uma visão pequena, uma visão rasteira, onde os princípios constitucionais e aquela coisa alegre, aquela coisa produtiva, solidária, aquela coisa do bem, né? Aquela coisa de avançar, produzir muito, bem, bonito, barato. Infelizmente, a gente entrou aí numa estagnação e, em alguns aspectos, até regressão mesmo. Estamos regredindo aí para as décadas anteriores, né? Tem esperança ainda, viu, Kleber? Tem esperança, né? Mas depende muito da gente aqui. E esse tipo de ambiente, live, a gente escrever as coisas, ir para o debate honesto, né? Discutir a fundo, tentar pegar o âmago do problema, sair fora da casca, pegar o miolo, né? Eu tenho esperança que a partir dessa resistência nossa aqui, né, como pessoas que estão envolvidas aí com as empresas, com fiscalização, com ensino, né, com consultorias, com o dia a dia, né, do processo produtivo, a gente consiga, juntando forças, né, transformar e dar um sinal positivo aí. Agradeço a todos. Fique com Deus. Professor, informando o pessoal que esse vídeo ele vai ficar aqui no nosso canal. Quem quiser assistir depois é só acessar. Alguma dúvida, se surgir, pessoal, vocês deixem aí nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo. O professor Paulo se disponibiliza a responder. Então, surgiu alguma dúvida, deixa aí nos comentários e o vídeo ficará gravado. Professor Paulo, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado pela sua
aula que nos deu aqui, a todos nós, pela sua gentileza. Professora Luna, obrigado pela sua cooperação, pela sua presença aqui, tá certo? E vamos tocar esse projeto para frente. Sempre que tiver uma oportunidade, estaremos aqui levando conhecimento de qualidade para a nossa área, porque é isso que a gente precisa abrir a mente e elevar o nível de conhecimento. Professor Paulo, muito obrigado, que Deus abençoe. Forte abraço a todos.